Boa tarde a todos e a todas. A possibilidade de participar do Conselho Federal de Psicologia e de criar ali campos de tensão, não só de alianças, também de alianças, mas alianças que acolham as tensões e os movimentos, as processualidades e as possibilidades de construir outros modos de ser, né? De pensar o que a gente está fazendo consigo e com os outros nesse espaço dessa autarquia e nas suas possibilidades de intervenção política e problematização em diferentes organismos governamentais e não governamentais que trazem o direito como um atravessamento, né? Então, a gente tem feito isso, né? Eu e Esther, e está sendo muito rico, estou aprendendo muito com ela e estou muito feliz, enfim, de estar aqui nessa mesa com Eliana e com Salete, porque também, né, são pessoas que fazem um trabalho muito potente, que nos afetam o tempo todo, com seus escritos, com suas falas, com as suas posturas, posições políticas. Enfim, então, é um momento de... é um encontro potente e, eu diria, a partir do Spinoza, que está produzindo paixões alegres. Bem, a minha fala, prática de governo das crianças e dos adolescentes, propostas pelo Unicef e pela Unesco. 2 pontos, inquietações a partir das ferramentas analíticas legadas por Foucault. No meu resumo tem um pequeno errozinho que está publicado aqui, que eu falei que esses organismos chegam no final da década de 50 ao Brasil, e não, é o final de 40. Na hora que eu estava escrevendo, estava um pouco cansada, e passou esse detalhe aí que eu escrevi 50 ao invés de década de 40, final de 40. Bem, eu tentei fazer uma escrita mais leve, não ficar tão conceitual, e para tentar conversar mais. Vou ler um pouco. Nessa fala, pretendo trazer algumas inquietações que vêm movendo meus trabalhos de pesquisa há aproximadamente 20 anos com estudos documentais, sendo que, há 10 anos, venho interrogando mais de perto os efeitos das práticas de organismos multilaterais no Brasil, nas políticas que são intituladas de proteção, defesa e garantia de direitos de crianças e adolescentes. O recorte desses estudos históricos é o período da Nova República no Brasil, basicamente após a segunda metade da década de 80 do século XX até o presente. Essa escolha visa pensar o que nos acontece no presente e como operam as racionalidades reguladoras em um Estado governamentalizado. Trabalhamos com uma perspectiva histórica que considera as descontinuidades, em que as continuidades não são o retorno de um mesmo acontecimento, mas de uma atualização que implica o retorno como diferença, ou seja, devir. Os documentos são arquivos forjados peça por peça, compondo uma multiplicidade de acontecimentos que, em geral, vem sendo silenciada em prol de uma unidade fictícia que pode ser colocada em xeque em um olhar perspectivo. O documento, então, é efeito de seleções, recortes e disputas. O que analisamos nos documentos são as prescrições que operam e os assujeitamentos que são produzidos em meio aos jogos de saber-poder que atravessam uma constituição de determinados modos de escrever, fotografar, editar, engendrar, guardar, preservar, canonizar certas maneiras de ser ou estigmatizar outras como infames. Vou dar um exemplo. Se vocês pegarem os relatórios da Unicef, vocês vão olhar as fotografias e vocês vão ver que a forma como a fotografia é colocada em cada página, o enquadramento da fotografia vai montando um determinado olhar produtivo de um certo modo de configurar a infância. Vai montando a infância. Então, as crianças nas fotos do Unicef, as crianças que estão na miséria, elas não aparecem sujas, elas não aparecem sem dentes, elas aparecem numa foto editada com um enquadramento que traz um olhar da utopia e não da heterotopia, que traz um olhar da missão do Unicef, porque o Unicef diz que sua missão é salvar as crianças. E, salvando as crianças, vai produzir a paz mundial, a segurança mundial.
Então, essa seleção das fotos, de como enquadrar uma foto, de que foto colocar, como colocar, em que página, com quais dizeres, não é? Esse é um processo de montagem que interessava muito ao Foucault na arqueologia e na genealogia, porque quando Foucault disse que a arqueologia era a produção do arquivo e lhe interessava desmontar a produção do arquivo, para explicitar a dispersão que estava em jogo, e não a unidade que aparecia como um relatório, de testemunha de uma verdade a ser revelada e divulgada. Então, é nessa perspectiva que eu pretendo, com esses estudos, traçar uma diagonal nesses documentos e pensar que prescrições estão em jogo e que resistências podem acontecer, em que determinadas memórias são divulgadas e outras são apagadas e silenciadas. E as que são divulgadas aparecem de uma determinada maneira, e as que são apagadas podem ser apagadas desde a desqualificação até o não aparecimento mesmo desses modos de ser nesses arquivos. Assim, o documento não seria uma prova ou testemunho, tal qual um vestígio em uma linha do tempo da verdade e dos sujeitos revelados e reveladores nestes procedimentos. Estamos trabalhando com o documento como uma montagem de séries analíticas que se entrecruzam e se compõem. Interessa interrogar quais as normas, as relações de poder e os saberes que estão materializados na produção de um arquivo e que modos de ser são prescritos. Perguntamos o que é silenciado em um documento, o que é desqualificado, que embates são travados para dar visibilidades diferenciadas às memórias que estão em jogo. Problematizar prescrições e regulações perpassadas por racionalidades específicas implica em desnaturalizar lugares institucionais, posições de sujeito, continuidades e linearidades, lógicas simplistas e tutelares. Ora, uma história do presente faz do documento um uso político, manejando-o como um artefato cultural para produzir passagens, brechas, para uma atitude crítica frente aos nossos fazeres e aos efeitos dos mesmos. Dessa maneira, podemos pensar a raridade das práticas, acontecimentalizar e, portanto, fazer algo ranger e interferir no que está posto como legitimado e autorizado, visando tecer tramas e intrigas processuais que possam ser usadas para problematizar nossa atualidade. Após essas considerações iniciais, passamos a apontar algumas análises que estamos fazendo no grupo de pesquisa Transversalizando, ao realizarmos estudos de documentos dos organismos internacionais, e, em especial, de agências que compõem o sistema Nações Unidas, nos apropriando do legado de Michel Foucault. O jogo de interesses políticos, sociais e econômicos que se estabeleceu entre os corpos materializados nas práticas de governar em nome da paz e de um projeto civilizatório emergem com o nascimento do Estado-nação, tendo no Tratado de Westfália, em 1648, um dos acontecimentos que visava moderar uma lógica concorrencial pressuposta pelo liberalismo após a Guerra dos 30 anos. A partir deste momento, aparece a noção de que o Estado é um sujeito internacional e tem interesses a serem mediados sem que a soberania de cada país seja colocada em xeque, a ponto de romper com essa ordem social. Os filósofos contratualistas irão deslocar o debate sobre direitos, considerando os princípios tanto da Revolução Francesa quanto da Americana para a preocupação com a segurança. Neste momento, a cidadania era postulada como restrita e vinculada à nação. Ser cidadão era participar de uma nação, ou seja, de uma lógica nacionalista. Então, a cidadania era delimitada, por organizações de direito internacional de maneira mais direta, porém restrita à lógica nacionalista. Para Belli, os aspectos que fizeram desmontar essa ordem da soberania nacionalista foram o Holocausto, a experiência stalinista, o racismo no sul dos Estados Unidos, o fascismo na Itália, o imperialismo inglês nas primeiras décadas do século XX, logo após a Primeira Guerra Mundial. É neste momento que surge a Liga das Nações, com o objetivo de evitar outras guerras e promover a paz no mundo por meio da gestão das relações internacionais, começando a criar brechas nos contornos fechados da soberania dos Estados.
Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, depois da Segunda Guerra Mundial, aqueles que são denominados de indivíduos passam a ser nomeados como sujeitos de direitos no plano internacional, de acordo com Belli. Contudo, Michel Foucault afirma que, desde o século XVII, 2 dispositivos já estavam em funcionamento concomitantemente nas práticas dos Estados liberais. Um deles é a polícia, como controle do cotidiano dos corpos, urbanização das cidades e medicalização do Estado, e os aparatos diplomático-militares, operando na mediação da concorrência internacional. Foucault assinala, no curso Nascimento da Biopolítica, que Kant já realizava uma discussão sobre a paz perpétua, negociada entre os Estados republicanos supostamente livres, porém interligados por meio do contrato social, que seria pautado em alianças, convenções, declarações, tratados, pactos que impedissem a guerra. E Foucault ainda ressalta, no curso Segurança, Território e População, que, paralelamente aos dispositivos policiais e diplomático-militares, estava sendo formulado um processo de objetivação que fez emergir não apenas as noções de sociedade e de defesa da sociedade, mas também de sociedade civil mundial, entendida como composição de indivíduos livres que estabeleceriam um pacto pela paz e pelo processo civilizacional desenvolvimentista, ancorado na economia, na ciência política e na administração do Estado moderno. Assim, evitava-se a violência e a guerra, em consensos engendrados por meio de alianças fixadas em contratos jurídicos e políticos. Os Estados passam a se defenderem mutuamente em casos de guerras por meio de acordos de segurança mundial, que visam modular as tensões permanentes que não se apagam com a proposição de uma declaração ou convenção de direitos. Mas os princípios das mesmas operam na negociação destas. E, caso sejam rompidos, podem justificar a entrada em cena dos aparatos militares, tanto em contextos internos ao Estado, quanto em contextos internacionais. Assim, esse direito internacional não exclui a busca dos Estados pela chamada segurança interna, mas as relaciona sistemicamente, em jogos de saber-poder vinculados aos dispositivos policiais, que normalizam em articulação com a lei. Deste modo, são criados os aparatos diplomático-militares que possibilitam acionarmos acordos que tentam atenuar os dissensos e tensões configurados pela concorrência liberal. No jogo destes acordos, o Estado regula e é regulado, com a emergência do direito público e com as mutações da economia política. Assim configuram-se os mecanismos de segurança, baseado em tecnologias de poder que entrecruzam suplícios, disciplinas e biopolíticas. É no bojo destes acontecimentos que a Organização das Nações Unidas foi criada, após a Segunda Guerra Mundial, atualizando a anterior Liga das Nações. A ONU se desdobra em um conjunto de agências, assembleias, conselhos e fundos, tais como a Unesco e o Unicef, entre outros. Para estes organismos, é mais importante manter e construir a segurança mundial como um modo de governar a população e não se restringir apenas ao território e a um povo, que era a lógica do contrato social apenas e não da biopolítica. Gerir segmentos da população por meio dos saberes da medicina social, entrelaçada à economia política, em contextos de Estados democráticos de direitos, passou a ser a tônica de organismos multilaterais, ou, pelo menos, sua retórica formal. Um dos segmentos mais privilegiados de governo das condutas passou a ser a família, a ser medicalizada para que fosse medicalizante dos filhos. E, dessa forma, a infância considerada em perigo e perigosa ganha visibilidade política e econômica, como o futuro da nação e enquanto membro da comunidade internacional. O Unicef opera o governo das condutas, tais como gestão da educação, da família, da criança pequena, do adolescente, da proteção e da punição, da saúde, da assistência social, do controle e prevenção da violência, da equidade no atendimento, no monitoramento das políticas, na rede de organizações governamentais e não governamentais, agindo como um articulador político.
Há muitos programas e projetos no Brasil com intervenção direta ou indireta deste fundo, ligado às Nações Unidas. Um dos principais focos deste organismo tem sido a família, em especial a relação mãe e filhos, que passou a ser compreendida como prioritária na política de proteção a crianças e adolescentes. O Unicef chega a falar de capacitação das famílias para que estas adquiram competências de educação. A Unesco focaliza a educação, a ciência e a cultura. Afirma que a guerra nasce na mente dos homens. Portanto, a Unesco diz que é neste prisma, na mente dos homens, que a guerra poderá ser evitada. Assim, esta agência realiza programas, projetos, congressos, convenções, financiamentos, publica livros e relatórios para prevenir a guerra, promover a paz e a segurança mundial. Um dos programas mundiais por ela veiculados é um que atua nas escolas com esportes e arte nos finais de semana em nome da redução da violência na escola e da educação para a paz. Outros programas também são propostos e, digamos, induzidos, como a salvaguarda do chamado patrimônio histórico-cultural, a gestão da produção do conhecimento, as recomendações de como utilizar cada nível de oferta da educação escolarizada e de como gerir a pesquisa dirigida ao desenvolvimento e inovação social e econômica. É importante destacar que analisamos como estas agências acionam práticas vizinhas, tais como Veyne afirmava, ao pensar como Foucault analisava as relações de saber, poder e subjetivação enquanto práticas concretas, sem um sujeito ou instituição da qual se abateria o poder. Desse modo, os órgãos da ONU tentam intervir e fazem pressões, mas também são pressionados e constituem alianças, sofrem resistências e, mesmo em nome da prevenção e da guerra, chegaram a autorizar guerras. Não podemos problematizar estas práticas sem pensar a dispersão de forças, sua multiplicidade e de como a raridade dos acontecimentos se materializam em meio à objetivação da paz e da segurança internacional. Sem um Estado que judicializa a vida, a ONU não pode agir. Entretanto, esta contratualização intensiva precisa ter a flexibilidade da liberdade e dos cálculos políticos para que a mesma ocorra, bem como deve render lucros e propiciar a circulação de bens, de corpos, de alimentos, de produtos, de conhecimentos com seguridade empresarial e educação permanente, educação ao longo da vida. Nesta lógica, tudo se tornou investimento, até a garantia de direitos e a defesa da criança na ordem internacional neoliberal, sob a rubrica da segurança mundial e do fomento à paz, pois estes organismos calculam o impacto econômico e no que denominam desenvolvimento de cada prática de proteção de direitos. Assim, a gestão da população e a regulamentação por meio da lei, se mesclam nas tentativas de assegurar liberdade com segurança de modo concomitante, população e povo em jogo, sujeito de investimento econômico e sujeito de direitos entrelaçados, norma e lei em contextos internacionais. A liberdade é muito relevante para a governamentalidade, pois é por meio dela que a ONU propõe a gestão das populações por meio de saberes, poderes, operacionalizados pelas normas em meio ao aparato jurídico de regulamentação das liberdades em um sistema de direitos e deveres, de acordo com Foucault. Estou terminando. E aí o que eu analiso, né, nesses relatórios, está acabando. Então, eu vejo quais são os assessores que produzem aquele documento. Eles são contratados por projeto ou são do próprio quadro da agência? Podem ser também pesquisadores das universidades, integrantes de fundações, ONGs, OCIPs, por exemplo, Piaget, Vallon, Morin, Althusser foram assessores desses organismos. Economistas como Amartya Sen e Ignasi Sachs são citados como verdadeiros gurus dessas agências. No caso de Sen, o economista Amartya Sen, que tem publicado vários livros traduzidos aqui para o Brasil também, foi presidente do Banco Mundial e é um dos principais assessores da ONU.
Essas agências atuam conjuntamente com uma rede pulverizada de estabelecimentos, organizações, efetuam conluios com os estados, tendo interferência intensiva nas políticas públicas brasileiras. Bancos como o Itaú financiam a publicação dos relatórios. A Rede Globo realiza o Criança Esperança, antigamente com a Unicef, agora com a Unesco. Pede doações, levando artistas para mobilizar o país, a caridade e a filantropia atualizadas no complexo tutelar. Recentemente, vi na livraria Saraiva ser vendido um mapa do Brasil com a imagem de uma criança como fundo da ordem e do progresso e o fundo das florestas. Estava sendo vendido para arrecadar dinheiro para a Unicef, né? Um mapa grande com o fundo da criança e um fundo da floresta, porque a Unicef traz muito o discurso do desenvolvimento sustentável. Emblemático este documento da visão desenvolvimentista e econômica da criança como futuro e como investimento. As práticas dessas agências sempre invocam saberes chamados de ciência para validar suas receitas neoliberais, também designadas pelas mesmas como práticas exitosas a serem reproduzidas. Também vale destacar que há citações permanentes de pesquisas realizadas pelo Banco Mundial nos relatórios das mesmas. As conferências, convenções, congressos, publicações, assessorias, financiamentos, monitoramentos, sensibilização de empresas com o convite de estabelecerem a tal responsabilidade social, articulações entre organizações variadas, inclusive com as comunidades e as pastorais. São modos da ONU e suas agências operarem no Brasil. Noções como capital humano e social, redução da pobreza, desenvolvimento econômico e social, investimento e impacto no PIB, inovação tecnológica, competências e habilidades, comunidade internacional, prevenção e gestão de risco-perigo, educação para a paz, famílias vulneráveis, equidade, iniquidades que tiram oportunidades de se tornar empresário de si, são invocadas com frequência por estas instâncias em suas práticas de pressão e articulação política nos países que atuam, também chamados de países pobres, periféricos ou em desenvolvimento pelas agências em pauta. A biopolítica, em um campo de gestão racista, entra em cena na ligação entre proteção e segurança pela insígnia de direitos a defender e garantir. Mas podemos nos perguntar se os Estados apenas obedecem estes parâmetros, mesmo quando os ratificam e dizem que irão segui-los. Ou ainda podemos nos perguntar se os projetos e programas financiados e assessorados por essas agências são executados tal como foram estabelecidos nos tratados e contratos realizados. Ou podemos também pensar e indagar se a população-alvo dessas políticas apenas aceita o lugar de vítima e de passividade repetitiva de políticas compensatórias prescritas por esses projetos e programas. Tais perguntas nos fazem analisar as resistências e as intrigas e tramas que ocorrem no jogo de estados compósitos, grupos que se agenciam ou não, corpos que se encontram, e é nos entremeios dos encontros que se dá o que Foucault nomeou de agonística. Esta filosofia das relações dinâmicas, móveis, diagonais e transversais entre micro e macropolítica possibilita fazer operar as dissidências, as revoltas, os deslocamentos, o acaso e a singularização dos modos de existência, mesmo quando a modulação do capital se torna mais flexível e de rápida rotação, como bem analisou Deleuze. A história dessas práticas dá visibilidade para a abertura de possibilidades outras que não se limitem às tentativas de captura dos mecanismos de segurança e seguridade na atualidade, que permitam a produção de resistências às empreitadas liberais e neoliberais de conduzir pastoralmente nossas existências pelo cálculo econômico e político das relações entre liberdade e segurança em nome de pressupostos de paz e de civilidade. Era isso, obrigada.